Bom, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso SIG do mês de junho. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Mauro, da UFMG, falando sobre a formação transversal no ensino odontológico, a experiência da UFMG. O professor Mauro ele possui graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia da UFMG, mestrado em odonto na área de concentração de saúde coletiva pela Faculdade de Odontologia da UFMG, doutorado em ciência animal, área de concentração, epidemiologia pela Escola de Veterinária da UFMG, o programa de estágio sênior no exterior, financiado pela CAPES, ele fez em Harvard, é professor associado 4 no Departamento de Odontologia Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG. Agradeço a presença de todos que já estão por aqui, agradeço a sua presença, professor Mauro, e passo a palavra para a Dani para fazer a abertura. Boa noite, Andresa. Obrigada aí pela apresentação, acolhida do nosso convidado querido, professor Mauro Abreu. Muito obrigada, Mauro, por estar conosco em mais esse ambiente da ABENO. O professor Mauro está coordenador, né, do programa de pós-graduação da UFMG. Nós estivemos lá recentemente, pudemos ver o cuidado, o zelo com o trabalho, preocupação com a questão pedagógica no PPGO. Mauro, parabéns por isso. E gratidão por acolher a ABENO aí na UFMG de 9 a 12 de julho. Estamos muito felizes com a sua participação e com a acolhida mesmo que estamos recebendo aí de todos os mineiros. Então, o espaço é todo seu, a gente quer te ouvir sobre essa importante estratégia institucional e também quero te pedir para divulgar um pouquinho a nossa reunião aí e dizer que hoje a gente terá aí um início, né, dessa conversa que poderá ser aprofundada na nossa reunião lá na UFMG, no prédio das engenharias. Ok, boa noite a todas e todos. Eu queria fazer um agradecimento especial à Associação Brasileira de Ensino Odontológico, parabenizar a professora Dani, ela, Cacirelli, agradecer a professora Andresa por organizar esse evento de hoje. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ao retornar a esse espaço da ABENO. A vida da gente, ela dá voltas, né? Quando eu estive em instituições particulares, há algum tempo da minha vida, eu frequentei bastante a ABENO. E depois a vida vai nos colocando para outros lugares, e eu estou numa alegria imensa de voltar a frequentar a ABENO. É impossível, né, a ABENO ser aqui na minha casa, né, e a gente não contribuir. Então, a gente se encontrou, né, no ano passado, na SBPQO, e eu contei dessa participação minha nessa estratégia institucional das formações transversais na UFMG, e a Dani falou comigo, Mauro, precisamos conversar sobre isso na ABENO, porque isso é uma ação importante para ser compartilhada, né? E a gente vem com muito gosto conversar sobre isso. Hoje é só um spoiler, né? É só uma degustação para que as pessoas possam participar da nossa reunião paralela no dia 10 de julho próximo, daqui a uns dias, né? Daqui a poucos dias, menos de 15 dias, lá no auditório 4 da Escola de Engenharia da UFMG, de 9 a meio-dia, né, falaremos e discutiremos as formações transversais na educação. Né? É claro que com uma ênfase na educação odontológica, montamos essa mesa com muito carinho, né, convidando pessoas importantes para poder conversar sobre a temática. Então, teremos o coordenador da primeira formação transversal da UFMG, eu vou falar desse histórico daqui a pouco, o professor César, depois os atuais coordenadores do colegiado especial das formações transversais da UFMG, a professora Terezinha e o professor Zé Alfredo, e na sequência 3 experiências de inserção de professores da área da saúde, especificamente da saúde bucal, eu na formação transversal de estudos internacionais, a professora Lia Castilho, da formação transversal em acessibilidade, e a professora Fabiane, na formação transversal de direitos humanos. A professora Fabiane, da escola do Departamento de Fisioterapia da UFMG.
eu acredito que vai ser um momento muito rico para a gente poder pensar a transversalidade no ensino e especificamente no ensino odontológico. Tá? Fiz uma apresentação bastante condensada, como eu já comentei, é um spoiler, é uma degustação, para que fique, espero que fique ao final dessa fala, desse início de noite, uma vontade, quero mais. Tá? Então, é com essa ideia que a gente montou essa apresentação. Estou muito feliz com a presença das pessoas aqui, né? Gente conhecida, muita gente amiga, professora Vânia, professor Gustavo, professora Lídia, né? E todos os demais participantes, alguns eu conheço um pouco mais, outros um pouco menos, estou conhecendo agora. Tá? Espero que vocês aproveitem e façam bastante perguntas depois, para que a gente possa discutir, que eu acho que é a parte mais legal. Né? Então, a professora Dani já me apresentou, eu sou a professora Andresa também, eu sou professor da Faculdade de Odontologia, com muito gosto, né? E atualmente participo de uma das formações transversais e vou trazer um pouco dessa discussão agora para a gente. Tá? Eu vou começar a minha fala contando 2 casos de quando eu era aluno de graduação, já não tem tão pouco tempo assim. Tá? O primeiro deles aconteceu quando eu fui atender a minha primeira paciente na clínica. Acho que todos nós lembramos, todos nós dentistas, né, lembramos do primeiro atendimento. Né? A gente atendia aqui na Faculdade de Odontologia, eu formei aqui, o primeiro paciente no 4º período do curso. Hoje o currículo é outro, os alunos têm uma inserção mais precoce, tanto coletiva, de ações coletivas, como de ações individuais, mas a minha época era no 4º período. E eu atendi uma paciente, eu me lembro bem do nome dela, mas não vou citar, para não ter exposição alguma, mas era uma paciente que a gente atendia em dupla. E eu e meu colega tivemos um desafio enorme, porque era uma paciente adulta, uma paciente que utilizava 3 psicofármacos. Ela tomava 3 medicamentos com ação no sistema nervoso central. Era uma paciente de comportamento bastante errático, né, para a nossa pouca experiência de vida naquela época, né? A gente tinha 20 anos, eu tinha 20 anos nessa época. E era uma paciente que tinha um autocuidado muito precário, vamos dizer assim. Ela tinha um quadro de hipossalivação bastante evidente e ela apresentava também um efeito adverso do antipsicótico que ela utilizava, eram 3 psicofármacos, um antiparkinsoniano, um antipsicótico e um antidepressivo, se não me falha a memória. Mas me marcou muito esse antipsicótico porque ela tinha uma movimentação de língua muito grande. Então, você imagina um aluno de 4º período fazendo a primeira anestesia, né, com uma paciente com um comportamento bastante errático e com uma língua em movimentação, necessitando de uma anestesia de nervo alveolar inferior. Então, foi um caso que me fez buscar conhecimentos de outras áreas, né, que me fez buscar conhecimentos que eu tinha estudado na farmacologia no semestre anterior, que me fez pensar um pouco mais abertamente fora da cavidade bucal. Tá? Então, esse é um caso que nos traz desafios de aprender com outras áreas, né? De pensar que a supermedicalização da sociedade, as questões de saúde mental, as questões do adoecimento psíquico, elas ultrapassam limites de áreas de conhecimento específicas, né? E elas nos impactam enquanto clínicos, enquanto estudantes de odontologia da graduação, e vamos impactar com docentes de cursos de odontologia. Né? E um outro caso também é um caso que eu me lembrei ao montar essa apresentação, que é um caso que eu vivenciei quando eu fui fazer o meu primeiro internato rural. Né? Durante a minha formação na graduação, a disciplina de internato rural estava se iniciando, tinha pouco tempo de início, e ela acontecia basicamente nas unidades básicas de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e durante uma semana no município, na zona rural do município de Itabira, próximo aqui a Belo Horizonte. Mas durante as férias, a gente tinha duas oportunidades de vivenciar o estágio rural em município do interior, entre o 6º e o 7º período, entre o 7º e o 8º período. Na minha época, eu formei com 4 anos. E num desses estágios, eu não vou falar qual município, também para não expor o município, como dizem os mineiros, eu vou contar o milagre, eu vou contar o santo. Chegamos, eu e esse mesmo colega meu de dupla da clínica, no município, e fomos avaliar o consultório odontológico que a gente ia atender. Né? E fomos ver o funcionamento da cadeira, como é que funcionava a cadeira, como é que subia, como é que descia, como é que abaixava. Era uma cadeira tipo essas cadeiras que ficam em museus de odontologia, essas cadeiras de barbeiro. Mas tinha uma unidade auxiliar acoplada, tinha uma cuspideira um pouco mais moderna acoplada a ela, dá para a gente trabalhar
um pouco menos de conforto que a gente tem hoje em termos ergonômicos, mas era possível trabalhar. Só que quando eu abri a cuspideira para poder ver como é que funcionava essa cuspideira, eu escutei fora da clínica um barulho de água. Fechei a cuspideira, o barulho de água parou. Aí eu abri a cuspideira novamente e fui à janela. Era um centro comunitário bem simples, de uma zona rural, de uma cidade pequena, aqui próxima a Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá fora, a água da cuspideira caía numa plantação de mandioca, né, que a gente chama em Minas Gerais de mandioca, que se chama macaxeira em outros lugares aqui do Brasil. Né? Eu fiquei chocado, eu não acreditei. Fui lá, fechei de novo e vi que tinha fechado o resíduo do esgoto que saía da cadeira, né, aguava, como diziam os mineiros, uma plantação de mandioca. E nós chamamos o líder comunitário que nos apoiava no acesso ao ambiente clínico naquele momento e dissemos, olha, precisamos resolver essa situação. Né? Eu não vou falar com vocês quantos semestres já tinha tido estágio lá, mas eu não tenho certeza se nos estágios anteriores a mandioca era regada com os resíduos de um atendimento odontológico, mas naquele semestre ela estava sendo. E aí nós pedimos para o líder comunitário que falava que sem uma ligação adequada desse esgoto numa fossa séptica, em algum local, não é possível para aquela comunidade receber atendimento odontológico. Né? Então, eu lembrei desses dois casos, e esse segundo, especificamente, nos traz uma área que a gente ainda é muito modesto de trabalhar na odontologia, que também é uma área bastante transversal e fundamental para a nossa vida no planeta, que é a área do meio ambiente. Né? Pensar em odontologia sustentável. Né? Hoje já se fala disso. Na nossa época, o máximo que a gente conseguia era imaginar que não podia cair um esgoto em cima de uma plantação de mandioca. E hoje a discussão do meio ambiente ela ultrapassa limites de disciplina. Né? E na odontologia temos que trabalhar cada vez mais para que a nossa prática não gere mais carbono do que tem sido gerado no mundo nos dias de hoje. Tá? Então, com esses dois casos, eu quis ilustrar situações que vivenciamos na prática odontológica de ambiente de faculdade, que é o ambiente de discussão dessa associação, para que a gente possa pensar o que seria o conceito de transversalidade. Né? Não existe um único conceito. Eu trouxe nesse slide dois conceitos, né? O de transversalidade e o de interdisciplinaridade. Em ambos os conceitos, existe um rompimento com a lógica disciplinar. A lógica disciplinar ela fica insuficiente quando se fala em interdisciplinaridade e quando se fala em transversalidade. A interdisciplinaridade ela é uma discussão um pouco mais conceitual, a partir desse marco teórico que eu estou trazendo para vocês aqui, é de legislação educacional brasileira. E a interdisciplinaridade, ela questiona, tá? A segmentação entre diferentes campos de conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles, questiona a visão compartimentada, disciplinar da realidade, sobre a qual ela é conhecida e historicamente se constituiu. Então, ela rompe, mas rompe num aspecto epistemológico, vamos dizer assim, um aspecto conceitual. Já a transversalidade, a partir desse marco teórico que eu estou trazendo aqui, ela vai além dessa reflexão. A transversalidade, ela diz respeito à possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões da vida real de sua transformação. Então, aprender na realidade e aprender desta realidade. Tá? Então, a transversalidade ela traz uma perspectiva de ação. Né? Eu reflito quando eu penso interdisciplinar, e vocês podem pensar assim, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, mas eu atuo didaticamente no currículo, eu atuo na formação, no nível da graduação, da pós-graduação, pensando temas que ultrapassam limites de disciplina. E o professor Daniela acabou de comentar aqui no nosso chat, né, que o tema da sustentabilidade é discutido mundialmente na área odontológica e precisamos avançar nele. Né? O tema da ética ele não é um tema de uma disciplina apenas, é um tema que transcende todos os conhecimentos de todas as disciplinas que a gente pode trabalhar num curso de graduação e de pós-graduação.
Aí, quando a gente faz isso, a gente está pensando em ações para que se estabeleça realmente um rompimento de fronteiras disciplinares mais rígidas. Tá? Isso é um dos conceitos. Tá? Ele não é o conceito. Eu trouxe apenas um. Eu tenho certeza que quem assistir a reunião paralela vai ter muito mais avanços nesses conceitos. Talvez que o professor César é um expert em discutir conceitos de transversalidade. Tá? Nessa perspectiva, o que a UFMG faz em 2014? Ela propõe, enquanto universidade, não é só a Faculdade de Odontologia, a UFMG, dentro da sua pró-reitoria de graduação, uma formação complementar à formação dos estudantes de graduação da nossa universidade. Então, inicia-se em 2014, então nós estamos fazendo 10 anos esse ano de formação transversal na UFMG. Esse ano vai ter comemoração. E ela é ofertada para todos os estudantes de graduação da UFMG, tá? A partir de grandes temas de relevância para o Brasil e para a humanidade. Temas que não ficam circunscritos a uma disciplina apenas, a um curso apenas, a uma ou duas áreas. São temas que precisam ser trabalhados pelos 3 grandes colégios das ciências, né? E se esse estudante de graduação, por exemplo, um estudante de graduação de Química, da licenciatura de Química, ou um estudante de graduação do bacharelado da Medicina, ou um estudante de graduação em Pedagogia, ou um estudante de graduação da Terapia Ocupacional, ou da Odontologia. Se durante o seu percurso formativo de formação em terapeuta ocupacional, químico, pedagogo, cirurgião dentista, engenheiro, médico, etc., ele consegue cumprir 300 horas em alguma dessas formações transversais, ele recebe, além do seu diploma de graduado em medicina, odontologia e por aí vai, ele recebe um certificado que ele cursou uma formação transversal. É o que no exterior chama de minor. Ele tem um minor, ele tem uma formação transversal, tá? Ele ganha um certificado que ele tem uma formação transversal, por exemplo, em direitos humanos ou em estudos internacionais. Então, é uma possibilidade de garantia de qualidade de uma formação diferenciada para esse estudante em temáticas importantes, tanto para o Brasil quanto para a humanidade. Tá? Mas ele pode fazer algumas horas em formações diferentes. Como é que isso funciona na prática? Ele pode fazer tendo vaga e ele conseguindo a matrícula, ele pode fazer quantas disciplinas ele conseguir fazer em diversas formações transversais. Mas ele só consegue esse certificado se ele cumprir 300 horas numa formação específica. Tá? Dentro da universidade, essas formações elas são organizadas em um colegiado especial, vinculado à pró-reitoria de graduação. E é importante dizer que, na nossa reunião paralela, a professora Terezinha e o professor José Alfredo, que são os coordenadores, né, desse colegiado especial, vão falar com muito mais propriedade desse funcionamento, dessa organização. Eu acho que isso pode servir para iluminar ideias em outras universidades, claro que respeitando características das diversas instituições que temos no Brasil, dos diversos cursos e universidades que temos no nosso país. Mas aqui na UFMG, como característica, esse colegiado especial, ele tem que abarcar membros, né, corpo docente, vindo das 3 grandes áreas dos colégios do conhecimento. Então, das ciências da natureza, das ciências da vida, onde encaixamos nós, da odontologia, e das humanidades. Tá? Então, o colegiado tem representantes desses três grandes colégios, e em cada uma das formações transversais, que hoje são 10, eu vou apresentá-las daqui a pouco, temos também uma comissão coordenadora que tem que ser composta por professores desses 3 colégios, de pelo menos 2 desses 3 colégios. No colegiado especial tem que ter dos 3, e em cada uma das comissões coordenadoras, pelo menos de 2 dos grandes colégios do conhecimento, ou ciência da natureza e humanidades, ou ciência da vida e humanidades, ou ciência da natureza e humanidades, e por aí vai. Tá? Então, o que temos na UFMG hoje em termos de formação transversal? Eu coloquei isso em ordem cronológica. A formação transversal inicia em 2014, mas ela se efetiva com a primeira formação em saberes tradicionais em 2015. Estava conversando essa semana com o professor César, que é um dos fundadores dessa formação transversal, que se trabalha muito com
os saberes tradicionais de comunidades quilombolas, né, de populações indígenas, de populações vinculadas a religiões de origem africana, né, de mestres, de Umbanda, e ele falando comigo sobre a necessidade de expandir a participação em atividades formativas, né, em disciplinas, vamos utilizar esse termo mais tradicional, das pessoas da área da saúde. E eu comentei com ele de trabalhos que já foram feitos aqui na Faculdade de Odontologia para conhecer saúde bucal, por exemplo, de comunidade quilombola. Eu acredito que isso já tenha sido feito em mais de um programa de pós-graduação, em mais de uma instituição brasileira, e que, com certeza, precisamos aprender com as comunidades tradicionais para avançar nossas práticas em saúde, se quisermos pensar em práticas humanizadas, né? Existe uma formação transversal em divulgação científica, ela inicia em 2016. Existe uma formação transversal em relações étnico-raciais, histórias da África e cultura afro-brasileira, que também começa em 2016. Desde que em 2016 apareceram 3, né? Culturas em movimento e processos criativos, direitos humanos em 2017, empreendedorismo e inovação também em 2017, gênero, sexualidade, perspectivas queer, LGBTI, também em 17, em 18, acessibilidade e inclusão, em 19, estudos internacionais, que é a que eu coordeno atualmente. Temos um período longo de não oferta de novas formações transversais, não preciso dizer o motivo. Em 2024, nesse primeiro semestre, a nossa última formação transversal em agricultura familiar e agroecologia. Eu posso ousar dizer que em quaisquer uma delas, os conhecimentos da saúde, os conhecimentos da saúde bucal são muito importantes, né? Mas, atualmente, eu queria comentar também como uma degustação, algo rápido, porque a gente vai detalhar isso um pouco mais na reunião paralela. Eu queria comentar sobre as 3 experiências que temos de participação de professores da odontologia em formação transversal. Então, temos a participação de professores da odontologia na formação transversal em direitos humanos, na formação transversal em acessibilidade e inclusão e na formação transversal de estudos internacionais, né? Especificamente, deixa eu ver se no próximo slide eu falo. Especificamente na formação transversal em direitos humanos, que começou em 2017, professor Marcos Werneck, professor João Henrique Lara do Amaral, professora Andréa Palmier, professora Najara, têm trabalhado os conteúdos, né, que não é uma disciplina, mas os conteúdos do direito à saúde, né, como um direito humano. Na formação transversal em acessibilidade e inclusão, há uma atividade formativa, né, uma disciplina de 15 horas da saúde da pessoa com deficiência. Ela é coordenada já há algum tempo, professora Lia Castilho, que vai detalhar suas experiências na nossa mesa redonda. E nessa terceira formação transversal, que é uma das mais novas, que é a formação transversal em estudos internacionais, a qual eu coordeno, né, nos últimos 2 anos eu coordeno essa formação transversal, a gente tem 2 disciplinas, ou 2 atividades formativas, que são ofertadas com temáticas de saúde bucal, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre ela, também não vou falar tudo, vou deixar bastante coisa para a gente poder conversar de forma presencial, né? Que essa formação transversal, ela surge no bojo da nossa diretoria de relações internacionais. Então, o professor Aziz, diretor de relações internacionais da UFMG, professor da Faculdade de Direito, e o professor Davidson, professor do Departamento de Ciência Política. Eles, na época, diretor adjunto de Relações Internacionais, eles propõem, chamam professores interessados da universidade para discutir a organização, a montagem de um projeto pedagógico, de uma formação transversal que estudasse questões internacionais. E esse projeto foi construído, né, desde 2018, com esses docentes interessados na temática, que elaboraram o projeto pedagógico. Eu participei dessa comissão de elaboração do projeto pedagógico. E em 2019, a formação transversal se iniciou. Mas tivemos, essa formação transversal tem umas características específicas, né? A primeira delas é que essas atividades, todas as atividades acadêmicas curriculares, que é o que a gente chama tradicionalmente de disciplina, são ofertados em língua inglesa ou em língua espanhola. Tá? Todas têm como característica trabalhar com qualquer tipo de temática das diversas áreas do conhecimento, mas numa perspectiva internacional comparada. Para quê?
para que a gente pudesse avançar na universidade e fazer a internacionalização em casa, viabilizar para os estudantes da própria universidade, especialmente aqueles que não terão oportunidade de fazer intercâmbio, que não vão ter oportunidade de ir para o exterior, de terem uma vivência internacional dentro da própria universidade, tá? Com discussões sobre direito internacional, marketing internacional, epidemiologia bucal numa perspectiva internacional, saúde bucal indígena numa perspectiva internacional e das diversas temáticas que a gente trabalha na formação transversal. E também, não menos importante, para que a gente pudesse receber estudantes internacionais, né? Uma vez que a língua inglesa e espanhola é falada por quase toda a humanidade, ou por boa parte da humanidade, que a gente pudesse receber, aumentar o número de estudantes internacionais que frequentam os nossos campos, né? O nosso campus em Montes Claros, o nosso campus Saúde, o nosso campus Pampulha. Então, a convivência de estudantes internacionais com os nossos estudantes é um fenômeno bastante rico, mas ainda muito modesto, né? Então, a gente ainda tem uma possibilidade de crescer muito. E a gente tem, como um dos objetivos da formação transversal em estudos internacionais, a viabilização de oferta, né, de atividades acadêmicas curriculares em língua que não seja portuguesa ou espanhola, para estudantes internacionais e também para os nossos estudantes em casa. Poderia ficar contando vários casos para vocês aqui, de experiências super interessantes que já aconteceram na nossa formação transversal, mas eu não vou contar agora. Tá? Vou deixar para as perguntas de vocês, se vocês quiserem perguntar, mas principalmente para que vocês venham a Belo Horizonte, comam o legítimo pão de queijo, tá, conosco, no dia 10 de julho, né, de 9 a meio-dia, lá na Escola de Engenharia. Tá? Mas eu queria comentar especificamente sobre a disciplina que eu falo, que eu coordeno, né? Ou sobre o quanto que os estudantes de odontologia podem interagir nas formações transversais. Na verdade, o estudante de odontologia, de graduação, né, ele pode cursar quaisquer uma das formações transversais. A gente tem estudantes de odontologia que já cursaram todas. Eu tenho alunos meus de iniciação científica que fazem formação transversal em divulgação científica, e lá é discutido produção de artigos, o que é o Open Access, buscas em bases de dados. É uma formação para quem quer se aprofundar nessa temática específica. Nós ofertamos aqui na odontologia duas disciplinas específicas. Então, além dos estudantes de odontologia frequentarem quaisquer umas das formações transversais, ofertamos dois professores aqui da casa, na formação transversal de estudos internacionais, ofertam disciplinas. Uma disciplina é que eu oferto. Eu comecei ofertando junto com a professora Isabela por Deus, e atualmente oferto sozinho. A professora Isabela hoje é nossa pró-reitora de pós-graduação, então eu assumi a oferta sozinho dessa disciplina, né, que é o International Approach of Oral Health Epidemiology, quando a gente fala sobre as condições de saúde bucal no mundo, com perspectiva comparada. E o professor Felipe Paiva, da área de patologia bucal e estomatologia, ele tem ofertado a disciplina Clinical and Pathological Aspects of the Most Frequent Oral Disease Around the World. Todas as disciplinas são disciplinas de 15 horas, ofertadas de forma presencial, utilizando metodologias que a UFMG nos treinou para ofertar. Então, a gente foi capacitado para ministrar disciplinas em língua inglesa. Eu participei de 3 cursos com professores do exterior que vieram à UFMG ou que nos ofertaram cursos online, para que a gente pudesse ter mais segurança na oferta da disciplina. E uma coisa que eu aprendi, mas que eu vou falar um pouco mais na nossa mesa redonda, é que não precisamos de ser um expert, não precisamos de ter proficiência absurda em língua inglesa para poder ministrar a disciplina. Precisamos de romper a nossa timidez, precisamos de romper o nosso receio, e a cada semestre, a cada ano que eu oferto essa disciplina, eu acho que eu estou mais à vontade em falá-la toda em inglês. E também deixar meus alunos falarem em português, se for necessário, porque a técnica que a gente utiliza não impede que os alunos, se tiverem alguma dúvida, possam perguntar também na língua pátria. Tá? E é isso que eu falo para meus colegas, né, que da UFMG, e estou falando para todos vocês agora. A oferta de disciplinas em língua estrangeira, inglês, espanhol ou alguma outra, né, ela facilita muitas coisas, né? Ela permite que estudantes do exterior venham frequentar a nossa disciplina. Então, a UFMG, num certo momento, ela fez uma parceria de oferta de disciplinas online, isso no momento da pandemia, a gente teve que ofertar online. Fizemos uma parceria com a WUN,
que é uma rede de universidades que a UFMG participa, e que tive pela primeira vez a minha disciplina, uma estudante de graduação dos Estados Unidos, da Universidade de Rochester. Então, para o meu estudante de graduação aqui da UFMG, não necessariamente apenas da Odonto, porque eu tenho estudantes de diversas áreas que fazem essa disciplina, a perspectiva de conversar com um estudante de um outro país, estando na UFMG, não precisando de mudar, impacta fortemente a sua formação. Tem um impacto enorme para a qualificação dessa formação, para as questões culturais específicas, para conhecer, para poder escutar, para fazer amizade, para poder criar um vínculo profissional futuro com esse colega do exterior. Né? A gente tem atualmente uma professora da Faculdade de Letras, professora Ulrich, ofertando uma disciplina dentro da nossa formação transversal, que ela é ofertada presencialmente aqui na UFMG, mas os alunos da UFMG assistem aulas síncronas na Alemanha, em inglês. E os alunos da Alemanha assistem, ao mesmo tempo, às aulas síncronas da professora Ulrich, aqui na UFMG. Então, é o tipo de inter-relação extremamente rica, tanto para os alunos alemães, que vão ter contato com os alunos estudantes brasileiros, quanto os nossos estudantes brasileiros que vão ter contato com estudantes alemães ou, porventura, de outros países. Né? Então, esse tipo de intercâmbio, né, em casa, ele democratiza a internacionalização. Então, antes de ser uma formação transversal que possa se pensar assim, olha, está se falando inglês, está se falando espanhol, está se elitizando o ensino. Não. A proposta é de democratização do acesso internacional em casa. Tá? Esse é o grande foco da nossa formação. E quando a gente pega DCNs, né, as novas DCNs de odontologia, né, estamos falando aqui com um grupo de professores da área odontológica, é colocado que é muito desejado que uma língua estrangeira esteja nos projetos pedagógicos dos cursos de odontologia. Então, ainda assim, além de tudo que eu comentei, ainda conseguimos contribuir, né, para que tenhamos, dentro da formação do estudante de odontologia, uma experiência dele pequena, um crédito meu, um crédito do Felipe, mas já é um primeiro passo para que esse estudante possa cursar temáticas de odontologia dentro da graduação, sem ter que sair de casa. Tá? Onde que eu posso saber mais sobre esse assunto? Né? Existe um site, que é o site da Pró-Reitoria de Graduação, onde todos os projetos pedagógicos estão disponibilizados, com carga horária, quais são as disciplinas. Né? No site do nosso colegiado de pós-graduação, porque essas duas disciplinas da Odonto a gente oferta tanto para graduação quanto para pós-graduação. Gostamos, como a professora Daniela Carcerelli comentou, né, dessa inter-relação que temos na pós-graduação com a graduação na nossa faculdade. E se quiserem conversar comigo, estou absolutamente à disposição no meu e-mail, né, institucional, maurohenrique@ufmg.br, né, nas minhas redes sociais, por telefone, a forma que vocês quiserem conversar comigo, eu estou à vontade. E fecho a minha fala agradecendo mais uma vez esse espaço que a Abeno dá, parabenizando a professora Daniela Carcerelli pela presidência da Abeno, por estar liderando a Abeno nesse momento da 59ª reunião anual, e reforço o convite já feito. Venham a Belo Horizonte, como a professora Dani já falou, né, para poder vocês fazerem também uma formação transversal em mineirês. Eu acho que eu não tenho sotaque, mas eu acredito que vocês têm certeza que eu tenho. Tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigada, professor. Vou colocar o meu aqui. Obrigada pela sua apresentação, muito interessante. Despertou aqui, acho que a curiosidade de vários, a Dani com várias sugestões já, e discussões que possam ser abordadas na Abeno também com mais detalhes. Mas quem tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta para o professor, pode abrir o microfone ou falar no chat. Eu acho que esse tema, primeiramente, parabenizar, né, a sua disciplina, a sua formação transversal, toda a iniciativa da UFMG com relação a essa particularidade mesmo, essa atenção, né, de ser dada ao curso, na verdade, aos cursos de graduação, não só da odontologia, mas essa formação transversal eu acho que é um diferencial, né, na formação desses
desses profissionais, independente da área, mas falando especificamente da odontologia, que muitos saem da graduação sem essa formação transversal, envolvendo todas as outras, né, competências que muitas vezes ficam desapercebidas para uma graduação mais técnica. Eu acho que esse tema é super importante, acho que a reunião paralela vai ser muito movimentada. Acredito que muitas instituições ainda não têm essa experiência. Você falou de 10 anos já de experiência, é modesta, mas já é um começo, eu acho que muito, muito na frente de muitas instituições que possam aprender com vocês e começar, né, na sua realidade, introduzir alguma coisa relacionada a essa formação, especificamente a sua formação, o seu curso de Relações de Internacionalização, que envolve também essa experiência diferencial para o aluno de graduação, porque a gente vê muita internacionalização dentro da pós e muito menos dentro da graduação dos nossos alunos. Então, eu acho que é uma oportunidade que esse aluno de graduação tem, além de toda essa comunicação com outros e receber alunos estrangeiros e de conhecer realidades diferentes, de ter essa imersão mesmo dentro de uma outra realidade que ele possa talvez almejar mais para frente, numa pós-graduação, e começa nessa parte da internacionalização em casa. E aí, assim, uma pergunta minha antes, eu até tentei vou colocar os links do seu slide aqui, o Smith veio, estou vendo agora. Vou pôr o link para todo mundo saber mais informações, mas eu queria fazer uma pergunta para ti com relação a essa internacionalização. Dentro da UFMG existe uma assessoria de internacionalização que dá esse apoio para essas atividades e para que dentro dessa formação transversal também exista, no caso do seu curso de internacionalização, essa parceria? Obrigado, Andresa, pela pergunta. Na UFMG existe a Diretoria de Relações Internacionais há muitos anos, né? E é nessa diretoria que são elaboradas todas as políticas de internacionalização da universidade. É um órgão super grande, né? A gente tem, por exemplo, centros de estudos de vários continentes do mundo, né? Atualmente eu estou presidindo o Centro de Estudos Europeus, mas existe o Centro de Estudos Indianos, existe o Instituto Confúcio dentro da UFMG, o Centro de Estudos dos Estados Unidos, enfim. É um órgão bastante... A internacionalização é bastante consolidada na universidade, né? E é essa diretoria que apoia todas as ações de internacionalização da universidade, desde o aluno de graduação até a visita de um professor ou de um pesquisador, super importante que a universidade considere necessária a sua presença durante algum tempo aqui, né? E dentro das políticas de internacionalização está o incremento da vinda de estudantes de graduação para a universidade. Então, como uma das estratégias, a formação transversal foi pensada como uma das estratégias para potencializar essa vinda, né? É muito difícil um estudante que vem de graduação, por exemplo, de um país que não é lusófono, ele conseguir aprender a língua portuguesa em curto período para poder depois fazer uma disciplina de 30, 60, 15, 45 horas. Mas, por outro lado, você já tem uma oferta, né, de disciplina das diversas áreas do conhecimento, e a gente vai nos congressos de fora e apresenta, né, esse projeto com esse elenco de disciplinas, aquela universidade fala, opa, então eu posso mandar estudantes para lá porque eles vão realmente participar de atividades formativas que vão enriquecer a sua própria formação. Então, a DRI, né, que a gente chama de DRI, a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, é esse órgão, Andresa, que faz todo o apoio, né, nas políticas de internacionalização da nossa universidade, desde a graduação, a ida de estudantes nossos para fora, a ida de professores nossos para fora, a vinda de professores, a vinda de estudantes, toda a mobilidade acadêmica é feita pela DRI, né? Inclusive, essa formação transversal só pôde existir porque houve financiamento para nos capacitar docentes
para sermos professores em língua inglesa. Então, houve toda uma capacitação de docentes. Isso foi ofertada para toda a universidade, para diversas áreas, eu participei de todas. Tá? Foi muito bom. Né? A gente teve o Chris, a gente teve outro professor dos Estados Unidos, a gente teve uma formação em EAD durante um ano, isso tudo antes da pandemia, tá, gente? E depois a gente pôde se sentir assim, apto para trabalhar com a técnica que chama EMI, que é o English as a Medium of Instruction, que é uma forma de trabalhar linguagem e conteúdo ao mesmo tempo. Então, foi uma uma capacitação pedagógica muito interessante, sabe assim? Para que a gente pudesse realmente não apenas traduzir as nossas disciplinas do português para o inglês, mas para que a gente montasse algo que fizesse sentido de utilizar a língua inglesa. No meu caso, eu oferto em língua inglesa. Eu não sei falar espanhol, então eu oferto em língua inglesa. Okay? Então, é essa instituição. E esse suporte é bem importante, né? Tanto nessa parte da internacionalização, mas quando você estava mencionando as outras formações transversais, e aqui os comentários no chat, a Dani tinha falado que poderia ser um programa de educação permanente para nós, professores, né? Não só na internacionalização, mas todos aqueles temas abordados que possam ser de atualização mesmo para nós e de abertura de mentes, né? De outros aspectos, de sustentabilidade, como a Dani falou, que já é uma coisa muito mais presente, né? Em outros países. Aí também temos o comentário da Anelisa, que é interessantíssimo e necessário. Muitas vezes assuntos que ficam à margem, poucos se apropriam, temos algumas experiências nesse sentido. A Lídia falou que é muito interessante essa estruturação institucional. A Dani falou do mineirês. A Anelisa também falou que essa muito interessante a iniciativa de internacionalização em casa. Parabéns a todos os envolvidos. Agradeço a oportunidade de aprender com a experiência de vocês. E aí isso é importante, essa divulgação do evento, onde outras pessoas também que tenham experiência possam compartilhar lá, né, no grupo. Tânia também, parabéns à equipe da Odonto UFMG. Sou professora na Nicarágua. Eu gostaria de saber quanto tempo trabalharam até chegar a oferecer as disciplinas transversais para os estudantes. Tânia, obrigado pela pergunta. Eu queria agradecer a todos os comentários, tá? Antes de falar com a Tânia especificamente, o carinho de todo mundo, muita gente conhecida e querida aqui no chat. Obrigado. Mas, Tânia, eu fiquei pensando aqui agora, assim, a gente vai falando da formação transversal da UFMG, porque a gente vive ela o dia inteiro e ela se naturaliza dentro da gente. Mas quando a gente fala sobre ela, a gente começa a ter uma dimensão do tamanho que ela é. Então, existe um risco da gente pensar assim, em outras instituições, o negócio é tão grande que eu nunca vou conseguir fazer. Eu não queria que eu passasse essa ideia. Lá na UFMG, lindo, está tudo montado, mas eu nunca vou conseguir fazer nada parecido. Primeiro que copiar modelo não é bom. Eu sou da saúde pública e eu sei que copiar modelo de atenção, copiar pacotinhos de um lugar para o outro nunca funcionou em lugar nenhum, e na educação é a mesma coisa. Então, cada instituição, considerando a temática transversal importante, ache o seu melhor caminho de trabalhar. Não precisa ter 10 formações com os mesmos nomes, porque cada local vai ter a sua realidade, a sua necessidade, o seu grupo docente, os seus cursos de graduação. Então, por favor, não me vejam como uma pessoa que está falando que tem que ser feito como o UFMG faz. Não é isso. Tá? Então, longe de mim querer passar a ideia que só é bom se for desse jeito. Não, vai ser bom do jeito de cada um. Né? Então, aqui na UFMG especificamente, nós gastamos 10 anos para chegar nesse ponto. Cada formação transversal que foi organizada, ela foi liderada pela reitoria, então a reitoria e algum setor da reitoria da UFMG puxou essa discussão, identificou professores das diversas áreas que pudessem ter interesse por liderar inicialmente o processo, e esses professores foram os disseminados, são até hoje, os disseminadores de chamada de demais professores para compor a formação transversal. Todas as formações transversais são abertas a todos os docentes da UFMG. Onde eu vou na UFMG, eu peço 2 minutos de espaço e faço propaganda dela, para que os professores ofertem disciplinas, desde disciplina de 15 horas, que é o que eu oferto, até disciplinas de 60 horas, que são as maiores, geralmente são ofertadas, de 4 créditos.
E cada uma delas gastou um tempo, em torno de 1 ano de discussão, até ser aprovada, né, na Câmara de Graduação. Vamos dizer assim, eu vou usar um termo, pode parecer ingênuo, mas não é. É um termo afetivo mesmo. É um carinho que a universidade tem com a qualidade da formação de graduação dos seus estudantes. É um cuidado que a universidade tem para... o termo não é incrementar, mas para poder qualificar. O termo é esse, qualificar a formação de graduação de um profissional do século XXI. Um profissional do século XXI ele não pode ser apenas um dentista, ele não pode ser apenas um médico, ele tem que conhecer o mundo. Qual o mundo que ele quer conhecer? Ele quer conhecer o mundo LGBT? Que tem uma formação nessa temática. Ele quer saber mais sobre direitos humanos? Tem essa temática. Ele quer saber mais sobre história da África? Né? Nós temos uma dívida histórica com a África. Não preciso nem te contar um pouco sobre isso, né? Para esse grupo aqui específico, de forma alguma. Então, quer saber mais sobre a África? Tem uma formação transversal sobre história da África. Né? Quer saber mais sobre discussão internacional? Temos uma formação sobre isso. Então, gastamos um tempo, geralmente em torno de 1 ano, para que ela pudesse ser ofertada. Tá? Eu espero que tenha esclarecido. Tânia, não sei se eu falei demais. Obrigada, professor. Tânia, qualquer coisa pode colocar aqui também no chat. Continuando aqui com as questões, a professora Ramona colocou que o apoio institucional para ser fundamental para a iniciativa. O apoio institucional para ser fundamental para a iniciativa. Parabéns à equipe. Parece ser fundamental para a iniciativa. Parabéns à equipe, de modo especial ao professor Mauro. Aqui nós disponibilizamos o link, Dani colocou o link da reunião da ABENO. O professor Marco perguntou como foi o impacto inicial e como é o engajamento nos diversos níveis da universidade. E qual o maior obstáculo nesses 10 anos? Vou falar do meu ponto de vista específico, né, que é o que a gente consegue falar. Talvez lá na mesa, professor Marco, pessoas que estão na formação há mais tempo possam dar mais detalhes e mais exemplos. Tá? A formação transversal ela trouxe um tipo de formação nova para o estudante de graduação. E uma estratégia de rompimento disciplinar. Talvez esse seja o maior obstáculo. Né? As pessoas saírem do local onde elas ficam mais à vontade, né? Onde é mais fácil, onde já está acostumado, onde as aulas estão montadas, onde o conhecimento se assenta de forma mais tradicional e está aberto a receber, por exemplo, estudantes de diversas áreas. Eu recebo estudante, por exemplo, das ciências humanas. E eles vão aprender epidemiologia bucal comigo. Eu vou poder utilizar a mesma linguagem que eu utilizo com o meu estudante de odontologia da graduação? Não. Então, esse talvez seja um desafio. Né? Obstáculo tem muito a ver com esses desafios que no início são um pouco maiores, mas depois que vão se rompendo, até por incentivos institucionais, de valorização da formação, para distribuição de encargos, distribuição de vagas docentes. A universidade fez isso, né, como estímulo à adesão à formação transversal, às formações transversais. Na minha formação específica, né, que eu coordeno atualmente, a gente tem uma adesão muito grande das ciências humanas, das humanidades. Ela é a área que mais adere. Então, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, tem muita gente que oferta disciplina. Temos uma oferta razoável das ciências da saúde, de ciências da vida de uma forma geral, né, biológicas, veterinária e ciências da saúde, mas uma oferta ainda modesta das ciências da natureza. Então, talvez este seja, sempre que eu encontro meus colegas, a gente tem um instituto, né, que não é no FMG, chama Instituto de Ciências Exatas, temos a Escola de Engenharia, uma grande escola, onde vai ser, inclusive, o evento da ABENO. Eu falo, precisamos de vocês na formação transversal. Está fazendo falta para os nossos alunos. Não tenhamos, mas gostaríamos de ter mais. Gostaríamos de falar, por exemplo, de inteligência artificial numa perspectiva internacional comparada. Queríamos falar sobre isso. Ou, na verdade, precisamos falar sobre isso. Né? E ainda não temos essa possibilidade.
né? As pessoas são muito ocupadas, as pessoas têm seus compromissos, a gente entende, mas há ainda assimetrias nas ofertas em relação às grandes áreas, talvez esse seja um obstáculo que a gente vai superando aos poucos, né? Obrigada, professor. Eu queria fazer uma pergunta, então, para o professor Mauro. Claro. Então, assim, primeiro, parabenizar, né, Mauro? Realmente, acho que vocês deram o primeiro passo, imagino a complexidade, mas realmente essa instituição que está à frente, né, que teve alguém na pró-reitoria que se importou, né, com essas questões e teve essa visão ampliada, né, para a educação global dentro da UFMG, uma educação cidadã, emancipatória, humanística. Eu vejo que essa preocupação deve ter, né, feito um significado importante na pessoa ali que levou essa ideia e que foi acatada em nível institucional. Acho que esse suporte institucional é importantíssimo. E depois convidar os colegas a encontrar o Mauro Abreu, né, que está completamente aberta a essa novidade. Que alegria ter tantos professores, né, da Odonto, você citou vários aí que estão distribuídos nas diversas formações transversais. E eu fico imaginando, Mauro, assim, gosto de sonhar, pensar o futuro, né? A gente está nessa época de implementação de DCN, e eu estava aqui refletindo que a gente pensa que já está sonhando muito alto, fazendo uma reorganização dos conteúdos por fases da vida, né, por agravos, a gente acha que já está demais para nós, mas olha como poderia ser muito mais ainda, né? Realmente interconectar as ciências da vida, as ciências humanas e sociais, as ciências da natureza, como você bem colocou. E eu acho que é isso que me instiga também, aí tentando fazer esse crochê, né? Esse tricô unindo os pontos, porque nós estamos num mundo muito desafiador, né? São vários pontos que nos estimulam e não será possível seguirmos quietos com a nossa disciplina ou ainda, muitas vezes, com o conteúdo, né, delimitado dentro de uma determinada disciplina. Eu acho que esse é um recado importante que esse SIG de hoje nos traz. Precisamos avançar. E aí eu fiquei curiosa, assim, que são 10 anos, eu acho que tem que comemorar, mas, assim, vocês chegaram a fazer pesquisa, a conversar com os estudantes sobre essa vivência, o que eles reportam, ou sentiram alguma diferença dos estudantes de odonto que participaram da formação transversal? E ainda para vocês mesmos, né? Para ti, como professor, como que vocês estão pensando de também acompanhar, né, com evidências, porque é uma inovação que, quando a gente começa a divulgar, os colegas vão perguntar, né? Mas está dando certo? É o processo? Alguns têm mais preocupação com o resultado do que o processo. Eu acho que o processo é muito importante, mas se tiver alguma avaliação que você possa compartilhar, eu agradeço. Dani, ótimo seu comentário, obrigado pela fala e mais uma vez pelo espaço, né, que a Bela nos dá aqui hoje e vai nos dar na reunião mês que vem. Ainda somos modestos na avaliação das formações transversais. É um ponto que é necessário avanço. Já temos tempo para poder fazer uma avaliação. Temos uma avaliação em duas dimensões. Temos uma avaliação quantitativa, assim, bem bastante demográfica, vamos dizer assim, né? Quantos estudantes fazem, de quais áreas são, qual que é a idade, quantos já finalizaram, receberam um certificado. Isso tudo a gente tem registrado, o colegiado é bastante organizado.
Sônia, que é a técnica administrativa da formação transversal, junto com a Adriane. A Sônia aposentou recentemente, é tão fundamental, tão bacana, eu quero que isso fique registrado e gravado, que a universidade recontratou para ficar com a gente, não podemos ficar sem a Sônia. Então, a Sônia fala, Sônia, quantos alunos de odonto finalizaram formação transversal 300 horas? Aí ela me conta, nenhum, professor. Então, ainda não temos estudantes de odonto que fecharam as 300 horas. Precisamos saber por quê. Não que não temos estudantes de odonto fazendo formação transversal. Temos. Mas não temos nenhum ainda que ganhou o certificado. Perguntei isso para ela, que eu imaginava que essa pergunta podia aparecer. Né? E temos também uma outra dimensão avaliativa, mas que precisamos de trabalhar sobre ela, que é uma dimensão que o estudante avalia as disciplinas. Então, a FMG, para você se matricular no semestre seguinte, você tem que avaliar as disciplinas do semestre anterior. O estudante de graduação precisa de fazer isso, graduação e pós. Então, a gente pode fazer um apanhado avaliativo, são poucas perguntas que os estudantes fazem, como uma proxy aí de qualidade, né, do que a formação transversal está nos fazendo, isso com dados, as duas dimensões que eu falei, dados secundários, né? Uma dimensão mais demográfica, uma dimensão mais de satisfação, são dados secundários, mas precisamos de pensar pesquisas, né? E eu gosto disso, né? De pensar pesquisas nessa temática, né? Precisamos de pensar pesquisas nessa temática, de avaliação educacional, né? E precisamos de pensar em conjunto. Vou provocar meus colegas do colegiado especial. Adorei. Isso é muito interessante mesmo, né, professor? Ter essa avaliação. E aí eu fiquei aqui pensando, talvez das 300 horas, qual seria o horário dessas disciplinas que são da formação transversal? Normalmente é no horário integral, porque o nosso curso é um curso que demanda, né, uma carga horária grande, então talvez possa ser essa a causa de não conseguirem fazer as 300 horas, ou é à noite, é no sábado, quando são esses conteúdos? Andresa, obrigado. Realmente pode ser isso. Acho que o nosso currículo atual de odontologia não tem grandes problemas em relação a isso, mas a pandemia nos impactou muito, sabe? Aqui na odontologia, né, acho que todo mundo sabe, no Brasil todo, mas aqui especificamente a nossa reforma das clínicas, a gente teve um impacto diferenciado em relação a outros cursos de graduação da UFMG. Então, isso pode ser um fator que explique, precisamos de pesquisar se é isso. Mas as disciplinas são ofertadas em todos os turnos, manhã, tarde e noite, muito mais manhã, tarde do que noite, durante a semana, todos os dias da semana. Eu, por exemplo, trabalho sexta-feira à tarde. Uma disciplina curta, a gente tem 5 encontros de 3 horas, cada encontro, né, 2 horas e 40, a hora da aula. E a sexta-feira à tarde, porque é o horário que eu vejo que os estudantes mais têm disponibilidade. Né? E eu tenho sala de aula tranquila, e a gente faz lanchinho para estimular que a turma venha. Sabe, uma vez nós fizemos um lanchinho, a aula era de saúde bucal na América Latina, aí um estudante levou comidas da Colômbia, nós adoramos essa ideia. Entendeu? Aí de vez em quando a gente faz lanchinho e tal, e eu falo com os alunos, gente, agora não é hora de preocupar com nota, agora é hora de preocupar com sexta-feira à tarde, eu vou ficar dando prova formal para vocês, não vou fazer isso. Né? Então, quem veio, participou, discutiu, leu os textos, vai ser bem avaliado. Essa é a avaliação processual que a gente precisa nessa disciplina. Então, eu estou dando um monte de spoiler da formação, eu devia ter deixado tudo para lá para o real, mas quem for lá eu conto mais coisa. Tá? Mas talvez não sejam os horários, André. Eu acho que talvez a pandemia possa ter impactado. A nossa formação iniciou um pouquinho antes da pandemia, né? Segundo semestre de 19, aí a gente entra 20. Mas já haviam outras formações acontecendo. Não sei. É a área de pesquisar por que não temos estudantes da área da saúde. Vou falar da odonto, que eu perguntei para a Sônia da odonto, mas eu posso pegar os dados de outras. Qual que é as características, quais são as características de quem já finalizou em cada uma das áreas? Eu tenho uma hipótese na minha cabeça que as ciências humanas estão na frente. Até porque a discussão de transversalidade me parece mais avançada nessa área. E assim, por ser também da universidade, essa troca entre todos os alunos é importante, né? Não sei como que é lá especificamente, mas às vezes nós temos cada um num campus, cada um no seu
no seu bloco e essa confraternização mesmo de todos esses alunos é importante dentro da formação exatamente dessa parte transversal para esse aluno. A Dani colocou aqui nos comentários que conte com o observatório da FAUSP com a Federal de Santa Catarina para as pesquisas. Rafael fala que é muito interessante, obrigado por compartilhar a sua experiência e vivência conosco. Parabéns aos organizadores do SIG. E acredito que finalizamos com as perguntas, né, para não ter mais os spoilers da reunião. Acredito que as sementinhas foram plantadas, acredito que cada um volta para a sua instituição com aquela curiosidade de saber como poderia implementar algumas dessas atividades, e deixamos aqui, né, o convite para a reunião da ABENO de 9 a 12 de julho, especificamente o encontro com o professor Mauro e toda a equipe na reunião no dia 10. Qual horário, professor? No dia 10 de transversalidade? 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, de compartilhar conosco essa experiência de 10 anos, de toda essa formação transversal, a sua experiência mais profunda, né, dentro da internacionalização. Agradecer a sua presença hoje e também a sua participação lá no encontro da ABENO, contribuindo com essa continuação desse SIG, que foi só esse início para que todos que estão aqui, que estão convidados para a reunião, levem, então, mais demandas, mais curiosidades, e que possa ser uma rica discussão lá em Belo Horizonte. Muito obrigada, professora, agradeço a participação de todos. Lídia também está agradecendo, que essa ideia seja construída em outras instituições, seguindo esse pioneirismo da UFMG e essa troca que vai ter lá em Belo Horizonte também, que vai ser importante, de outras instituições que também já estão mais avançadas que outras. Agradeço a presença de todos, passo a palavra para a Dani para o encerramento e para você depois, professor. Obrigada. Olha, obrigada, Andresa. Mauro dizendo orgulho, né, de ter essa iniciativa aqui em terras brasileiras, com esse sotaque nada mineiro de Mauro Abreu, né, minha gente? Ele não fala mineirês, não. Uma graça, eu vou voltar daí mineirinha total. Mas eu queria dizer que eu já quero que você leve aí para a Pró-Reitoria, para a Diretoria de Relações Internacionais, enfim, que você leve aí o desafio da presidente da ABENO, quando a gente vai ter algo na graduação, não como atividade complementar. Quando a FMG, quer dizer, passou 10 anos, vamos começar na graduação. Olha que lindo se tivesse um pequeno passo desse na graduação para a gente ver como funcionaria, né? Eu acho que só a FMG, com essa experiência, que poderia dar esse passo. E lembrem de convidar a ABENO, porque a odontologia está junto desse passo intertrans, né? E eu diria esse passo real, né? Completo, global. Isso que seria o interessante para a gente tornar a odontologia acessível a todos, né? Que o cirurgião dentista o futuro cirurgião dentista abra a cabeça na graduação, chegue na realidade com essa visão ampliada do quanto que ele pode colaborar transversalmente, né, na sociedade. Então, deixo esse desafio aí para vocês e dizer também, Mauro, que a tua conferência, ela traz luz sobre uma outra mesa que nós vamos ter, que é a mesa de internacionalização, do local ao global. Né? Teremos essa mesa na sexta-feira, com a coordenação da professora Isabela Por Deus, e com a presença de vários professores
de diferentes países da Europa. Nós temos representantes da IFIDEA, que é o professor Corrado Paganelli, italiano, professora Manzanares, também pela IFIDEA e pela ADE, que é a Associação Europeia de Ensino Odontológico, professora Karen West, da Associação Americana de Ensino Odontológico, Francisco Maric, que é o FEDO Dual, que representa as instituições da América Latina, professor Eurídice, que representa o continente africano, e também, ainda a confirmar, estamos aqui pendentes da presença do professor Rui Opperman pela Secretaria de Relações Internacionais da CAPES. Então, Mauro, conto contigo nessa mesa também, acho que você já está lá, né? Mas só para a gente divulgar também, deixar registrado aqui no nosso SIG, essa grande contribuição que você trouxe para nós aqui hoje. Gratidão, muita força, muita saúde para você seguir internacionalizando e transversalizando aí. E logo que possível, eu quero conhecer também, conhecer de perto. Eu vou lá dar um check-in nessa paralela. Pode me esperar. Um abração. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos presentes, aos comentários, a oportunidade de a gente discutir junto e aprender junto. Dani, demais, os currículos de graduação da UFMG prevêem, nos seus diferentes projetos, que parte da formação do estudante se dê não em disciplinas obrigatórias apenas. Então, existe um componente curricular mais flexível, vamos dizer assim, e que as formações transversais entram aí. O estudante tem que cumprir parte da sua formação curricular, da sua curricularização, né, com uma das opções são as formações transversais. Tá? Então, mesmo que ele não consiga o certificado da formação transversal, a formação transversal já está dentro do curso de graduação, como uma das opções, sabe? Então, isso que você comentou já tem acontecido, talvez precisamos de avançar, né? Precisamos de estudar mais, de identificar mais, de analisar mais, de escrever mais, né? nessa ideia da pesquisa em educação, mas ela já acontece, né? Depois eu levo lá para a reunião os detalhes do curso de odontologia de graduação, quantos por cento são do currículo mais tradicional, quantos por cento é da formação livre, a gente tem uns nomezinhos específicos assim, que depois eu troco umas ideias com a Najara e com o Lucas do colegiado de graduação e levo os detalhes bem certinhos para vocês lá na mesa. Ok? Mas obrigado pela oportunidade, pela presença de todos vocês nesse final de tarde e início de noite. Tá? Contamos com todos vocês, dia 10 de julho, de 9h a meio-dia, auditório 4 da Escola de Engenharia. Queremos todos vocês lá. Obrigada, professor. Então, lembrando que em julho nós não teremos o SIG, mas sim a nossa reunião da ABENO. Obrigada a presença de todos. Até a ABENO, então. Na UFMG que a gente se vê. Um abração. Obrigada, Mauro. Tchau, tchau. Beijo a todos. Um abraço, gente querida que está aí. Vamos nos abraçar pessoalmente lá, então. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.